que me são conferidas, despojo-as por um breve momento, como quem se despoja com o máximo de humildade aquilo que o máximo do afeto me conferiu. Eu quero me dirigir com dignidade à reitora desta universidade, que me honra nesta noite com um prêmio máximo por uma carreira coroada pelo afeto dos amigos, da qual nem posso dizer que não seja merecedor. Posso dizer tão somente que jamais sonhei, porque há coisas que não se sonham, ou elas acontecem como um sopro divino, ou elas ficam na imaginação dos outros, no ideário do mundo, para que um dia, em algum lugar, alguém pague alguma conta. A cidade de Bagé, a comunidade acadêmica de Bagé, a universidade da região da Campanha, não teve e nunca teria nenhuma dívida comigo. Nunca dei mais do que recebi. E se há algo que justifica a presença do homem na terra, outra coisa não pode ser senão o afeto. E eu nunca vim aqui sem receber mais afeto do que eu entreguei. As poucas luzes, talvez, que tivesse de algum conhecimento livresco ou de alguma experiência aurida no interstício de uma vida, jamais se comparou, nem por insignificante que fosse, a uma história tão rica quanto é a história da cidade de Bagé. Nunca fui daqueles que se encantassem com a grandiosidade dos inventos da modernidade. Perante Deus, meu caro bispo, diz que todas as épocas são iguais. Não sei se o homem contemporâneo, por ter inventado a informática, por ter dividido o átomo, por ter descoberto a célula última que nos faz absolutamente diversos uns dos outros, se ele é maior perante uma visão divina do que fora o homem do medievo, do que fora o homem até pré-histórico, criação superior que todos nós somos. Mas fruto deste tempo, conflitando neste mundo onde o antigo se confunde com o moderno, numa sociedade chamada pós-moderna, onde a identidade arquitetônica de uma igreja gótica convive ao lado com prédios suntuosos e modernos, fazendo isto que nós chamamos do pós-modernismo. Numa época em que uma mesma mesa o virtuoso se senta com o pecador e assistimos no dia seguinte às páginas dos jornais, um conglomerado de virtude e de pecado, que nós já não sabemos mais distinguir o que quer que seja o bem ou o que quer que seja o mal. Quando encontro uma cidade como Bagé, onde costumo dizer não passei, não passo, onde eu passo, mas não passeio, porque passear é aproximar-se biograficamente de cada busto, de cada igreja, de cada praça que aqui esteja, do rosto de uma gente, mergulhar na história de uma civilização, porque o Rio Grande do Sul é uma civilização, tem uma biografia, uma história próprias, que forjou a gente gaúcha, e por esta razão talvez, devo dizer aí, a minha inteligência consistiu não no ensinar, mas aprender. E quando recebi o primeiro convite para vir em Bagé, em 1994, tinha absoluta ciência que incorporava a biografia da minha vida, talvez os maiores ensinamentos, os maiores predicados, que se marcariam de uma forma indelével na minha alma, como nenhuma cultura livresca poderia ensinar. Porque esta cidade não nasceu hoje, nós todos o sabemos. Este estado não é produto da combustão espontânea, mas é forjado nas peleias da prata de cavalo, nas revoluções, na história de um povo que se fez forte pelas dificuldades inerentes de quem estava distante do poder central. Quando volto a Bagé de 1994, das vezes que aqui estive, e retorno para uma homenagem como esta noite, é como se o espelho do tempo refletisse o passado do garoto, do jovem que fui, quando a primeira vez aqui estive, convidado por um promotor de justiça, que por ironia ou presente do destino, filho desta casa, me conseguiu apresentar às portas da Universidade Complutense de Bagé, da Espanha, que é o professor doutor Luiz Antônio Portela, que hoje me dá a honra da presença, que eu peço uma salva de palmas.
jamais eu dissociar a minha história, que é de sangue e verdade, com a cidade de Bagé, pelas amizades que logrei aqui conquistar, pelos olhares que aqui logrei cambiar, pelas percepções de vida que aqui logrei fazê-las e logrei incorporar ao meu destino, já que o homem é ele e por que não dizer as suas circunstâncias. De 1994 para cá não seria capaz de dizer quantas vezes aqui estive. E quando a moça entrevistava ali a televisão e me perguntava qual era a explicação, minha relação com Bagé, eu dizia, eu não tenho condições de explicar racionalmente, porque não se explica o amor. Por que é que alguém casa com alguém? Seria pelo perfil ou formato dos olhos ou do nariz? Seria por um físico mais ou menos interessante, pela inteligência? Pelo que detém em matéria de posses? Seria pelo afeto inexplicável que diferencia os homens das máquinas? Seria por algo que nós não sabemos decodificar? O amor é indecodificável, tanto que foi dito que se um dia viesse à Terra marcianos, não levariam nenhum dos nossos computadores para além dos nossos mundos, para entenderem o que inventamos, porque talvez tivessem mais e mais aperfeiçoados do que nós o fizemos. Levariam um poeta, porque seria o único que trabalhou com a argamassa do amor, e isto que nenhuma máquina sente, nenhum marciano seria capaz de sentir. Como o amor é indefinível, jamais seria capaz de traduzir por palavras a relação que tenho com esta gente. E deva-se dizer, não pela homenagem que recebo, porque esta homenagem é um prêmio que torna a dizer talvez merecido. E merecido no sentido de que, por nunca tê-lo almejado ou augurado, o que me vem de presente, com quando me seja surpresa, eu me pergunto, será? Naquela palavra de Gabriela de Mistral, mestre, algum dia poderei eu na terra levar o nome que tu levas? E quando me dizem professor honoris causa de uma universidade que faz esta tradição e faz esta história, com professores da estirpe desses que aqui estão, e por todos me permitam os colegas saudar a Maria Luísa e ao professor Adair, a quem também peço uma dupla salva de palmas, porque me acompanha e me ajuda. E não sejam cautelosos nos aplausos, tributem a estes que menciono toda a razão da minha alegria, porque estas pessoas que comandam esta instituição, eu sei que o fazem por amor. Estes professores que pude vê-los das primeiras vezes que aqui estive, e pude reencontrá-los, e alguns hoje mestres, que eram então à época estudantes, como quem na vida vai passando numa corrida de revezamento o bastão do conhecimento para o próximo, desde a Grécia Antiga, sob a pérgola de Academo, nas primeiras noções do que viria a ser no futuro a chamada academia, com a bacalauros, e deu origem ao bacharelado, a cabeça coroada com os logos do saber. Nós temos hoje aqui um corpo docente da melhor qualidade, que se entrega à comunidade dos alunos, na certeza de que estão a construir os amanhãs. Feitos estes ajustes iniciais, o que me é convidado, o que me é oferecido na mesma oportunidade de um agradecimento pelo título de professor honoris causa desta casa, é convidá-los à ideia do moderno direito que nós vivemos. Eu preciso restringi-lo, não preciso alargá-lo, não mais falando no moderno processo penal, mas falando na ideia do direito, que é a transição de dois mundos. Se falávamos do medievo, se dizíamos do homem que fez a igreja gótica, se dizíamos da época que o direito era um filho dos céus, na época do direito natural, e não um produto cultural da humanidade que fizera aquele que combatera a igreja no Recife dizer serpes nisi serpente comederite non fit dragos, a serpente que não devora a serpente não se faz dragão, a força que não vence a força não se faz direito. O direito é a força que matou a própria força e distinguia ele. Já não falamos mais de um direito natural, fruto de uma inspiração divina, mas de um direito feito de homens para homens, e portanto não podemos mais tributar as nossas mazelas sociais ao Criador deste mundo, porque senhores do nosso livre-arbítrio, pecadores que nós somos, devemos distinguir o sagrado do profano.
Já não tinha mais aí aquilo que Pedro Ferreira dizia, o perfume das sacristias passando pelos códigos penais. Era um mundo novo que se inaugurava, a chamada fase do positivismo jurídico. O homem duvidava de tudo. É Descartes a dizer, je pense donc je suis. Eu penso, logo existo, duvido da existência do mundo. Duvido de tudo, só não duvido que duvido, enquanto isso estou absolutamente certo. E estando certo de que duvido, quanto a isso tenho certeza, logo eu sou um racional. E passa nas suas perquisições a fazer um mundo então do positivismo jurídico, deitando sobre o papel as letras do que deveria ser o fruto das convenções sociais ou da entreluta dos poderes sociais para que viesse positivado num texto no texto legal. O grande marco do direito que vivemos hoje, se fosse possível estabelecermos um marco, não há de ser buscado em outra época senão em 1789. Se viesse um argumento reducionista falar meramente da minha paixão, do processo penal ou do direito penal, seria uma noite como esta, mágica, como que um desrespeito aos amantes do direito civil, trabalhista de tantos os outros. Mas há uma matriz universal e permanente que diz respeito a todos os direitos, que é a mãe do momento contemporâneo e que é o grande marco divisor das águas do passado para o presente que nós vivemos. E este marco é o 1789, quando a França, então capital cultural que se avizinharia do mundo, passa a se perguntar se os três estamentos, se os três estados estão certos. O clero, o grande clero, a força da igreja nesta época, e então os seus chamados privilégios. O segundo momento e o segundo estado, o estado do alto escalão da nobreza, e o terceiro estado, que é quem pagava a conta desta França de então, já com 25 milhões de habitantes, o país com a metade do dinheiro da Europa, e não obstante, já afundado em dívidas para manter então o privilégio de um reinado, que eram os poucos que faziam parte da corte. Eis que surge então um conformismo do terceiro estado, que é a burguesia, que eram os artesãos, os artistas, os cantores, produtores pequenos de vinho, os fazedores de chapéu, a gente que trabalhava com a argila, que trabalhava com as mãos, que lavrava a terra, que fazia alguém ganhar com o fruto do seu trabalho muito mais do que necessitava, subtraindo do outro o pouco que mereceria por viver. E esse terceiro estado, então, vem a ser capitaneado por uns poucos líderes, que se rebelam pouco e paulatinamente contra este poder único e absoluto que está nas mãos de Luís XV. Até que um dia, reunidos em uma pequena assembleia como esta, este terceiro estado, buscando querer uma constituição para a França, buscando querer um pouco mais de protagonismo naquele então mundo francês, recebe as ordens de Luís XVI para dissolver-se a Assembleia. Porque vocês querem direitos e não havia direitos. Porque the king cannot wrong, o rei não erra e o rei só dá aquilo que ele quiser dar. Se o povo pedir, o rei não tem nenhum compromisso para com o povo. O primeiro estado é o rei e é o clero, de quem ele recebe. Da de Deus se imagina receber o poder divino. E este é um momento paradoxal, pois ou o homem caminha com esta argamassa, com este primeiro embrião do direito, ou o homem dobra as páginas desta história, ainda que com sangue, portanto a revolução, para inaugurar então o chamado mundo novo, com todos os excessos que nós conhecemos desta revolução. E este povo reunido então recebendo as ordens deste rei, para dissolverem esta assembleia, por todos, a voz do deputado Mirabeau vem em bom tom dizer àquele que é o emissário do rei: nous sommes ici par la volonté du peuple, nous ne sortirons que par la force de baïonnette. Nós estamos aqui pela vontade do povo e nós não sairemos a não ser pela força das baionetas. Estava cravado o marco que o poder não vinha neste momento mais de Deus, mas era um poder fruto do povo. E aí que nós esculpimos em todas as legislações do mundo moderno: todo poder emana do povo e em seu nome é exercido. 1789, com a primeira Constituição a vir a ser proclamada na França, 3 anos depois, no dia 3 de setembro de 1791.
A Constituição brasileira, no dia 6 de outubro, há poucos dias, faz os seus 22 anos. Uma Constituição voluntarista, um pagamento da dívida do passado e uma carta de crédito de intenções para o futuro. Uma promessa do mundo melhor, uma Constituição que hoje, 22 anos passados, nas suas mazelas, nós não descobrimos quem a fez. No seu positivo, todos buscam-lhe a paternidade. E agora o país, absolutamente dividido no seu ideal de justiça, absolutamente dividido no seu ideal de porvir, absolutamente sem saber o que é a propriedade privada frente àqueles outros famintos que reclamam do pão, numa Constituição que jurou dar a dignidade humana, dar trabalho, numa Constituição que foi tão voluntarista, que garantiu até a vida, coisa que nem o melhor médico do mundo é capaz de fazer. Esta Constituição que é um marco divisório no mundo contemporâneo, que não sendo fruto do Espírito Santo, mas sendo uma cisão de partidos diversos e coalizão, no momento em que se institucionaliza o poder, esta Constituição hoje tremula, porque quando se diz que garantimos a propriedade privada, não seria uma verdade para o detentor, nem que fosse de um palmo de terra, porque se pode dizer que a sua terra não atende à função social da propriedade e, portanto, será destituída dela em nome do bem comum. Mas quem o dirá? Quem o dirá quem tiver a caneta na mão, quem tiver o poder na mão, e é o que se faz misterioso, bonito e perigoso ao só tempo, que nós aprendemos a respeitar a autoridade. E o que é a autoridade? A autoridade é aquilo que nós criamos e demos o poder para alguém que nos diz: levante-se, e nós levantamos, sente-se, e nós sentamos, e nós abrimos mão da nossa liberdade em favor de alguém na busca daquilo que Habermas disse. A autoridade visa, se no primeiro momento, a supressão da nossa liberdade, e no futuro, a total emancipação. A grande pergunta que se faz é: haverá o dia que teremos uma sociedade efetivamente emancipada? Vivo no coração financeiro deste país, vivo na capital da riqueza deste país, e devo lhes dizer, vivo e não vivo, porque vivo aprisionado no meu apartamento, em um carro blindado, vivo e não vivo, porque quem vive com medo não pode dizer que vive. A vida tem predicados, e a vida tem estes adornos, que podem parecer adornos, mas que são qualidades essenciais à própria existência da vida. Trabalhar, respirar, ter o direito ao casamento, à procriação, a criar os seus filhos, ter o direito à saúde, ter o direito a um princípio mínimo de dignidade. Será a vida assim digna na China? E não é, porque não existe liberdade. Será a vida assim na Coreia do Sul? Será a vida assim nos Estados Unidos, na Alemanha, no Paraguai ou aqui no Uruguai, aqui próximo a Melo mesmo? A vida não pode ser diversa no grande centro de uma cidade pequena, de uma cidade provinciana, de uma capital financeira. Viver é respirar, não respirar é não ter vivido, dizia Castro. Não há distinção entre maior ou menor grau de vitalidade, entre a criança que nasce, o neonato, e o velho que esteja nos estertores da morte. Há que se reconhecer a dignidade de ambos. O Supremo Tribunal Federal, ainda, depois de tantos séculos de positivismo e de racionalismo, ainda não sabe exatamente quando começa a vida, se devemos ou não protegê-la, porque o Supremo é dividido na questão do aborto. E os candidatos à presidência deste país não sabem se o aborto é ou não é conveniente à sociedade. E mudam de opiniões e cambiam como quem troca de terno ou de roupas encantadas para as conveniências momentâneas. Este é um país que nós nos ajustamos e nos agrupamos em torno dos nossos interesses, mas não em torno daqueles grandes juramentos que fazem o homem maior ou menor, não em razão do título que alberga, mas da quantidade, da porção divina de gente que ele é. Este é um país que as pessoas não têm conseguido manter a sua autenticidade, porque nós estamos incorrendo no pragmatismo do imediatismo mais imediato, do tudo é agora, nada amanhã. Quero a riqueza hoje, não quero transpirar. E se possível e puder levar o céu, tanto melhor, porque me poupará trabalho, já que vergonha não tenho de fazê-lo. Este é um país que vive no começo e no início de um novo milênio, onde a cidade pequena, provinciana, de pouca gente, ensina os grandes centros e os grandes doutores o que é e como deve ser conjugado o verbo viver.
quando digo que volto a Bagé, que aqui aprendo, que daqui saio mais rico, não são palavras jogadas ao vento. São verdades inerentes à minha personalidade, porque sempre quis manter uma coerência entre o falar e o agir. Nunca pretendi que me aplaudissem naquilo que eu falava ou que eu fazia, porque sempre o fiz atendendo a um chamamento interior, que era aquilo que pensava ser um verdadeiro chamamento divino. Perguntado a Fulton Sheen, o cardeal norte-americano, qual era a função do homem na terra, em umas poucas palavras ele disse: ser feliz, mas especialmente fazer alguém feliz. Nós não somos únicos, nós somos gregários. Os animais se acoplam e procriam. Os seres humanos vivem em comunidade e não podem ser autodestrutivos. O direito veio para simbolizar com a espada equânime para equilibrar as duas conchas da justiça. Tem um fio, tem uma ameaça, que é a pena, que é a espada. Mas o direito luta pela manutenção da ordem social. E nesse momento onde a ordem e a desordem equilibram esta balança e já não fazem mais as conchas serenas da justiça, quando nós observamos que homens impolutos, albergando a beca do Supremo Tribunal Federal, porfiam e lutam frente às câmaras, como fazem jovenzinhos nos nossos bancos acadêmicos, me pergunto quanto de sabedoria deve incursionar no coração do homem para compensar aquilo que lhe falta em matéria de compensação intelectual, porque se esquece que os exemplos dos grandes se protrairão pelas nossas cidades e farão este país um pouco menos referências do que ele já tem. Qual dos nossos poderes hoje pode o seu líder vir e bater ao peito frente às câmaras e dizer: o meu poder é um exemplo para o meu povo? Qual dos nossos poderes, legislativo, executivo ou judiciário, poderá dizer: eu tenho os homens e as mulheres mais puros desta nação? Quem assim o fazer, quem assim o fizer, arrisca-se no dia seguinte, de primeiro despertando a fúria dos demais, num segundo momento, uma investigação que nós diríamos: ninguém escaparia a uma culpabilização diante de uma investigação bem feita. Onde furar é uma septicemia generalizada, haverá pus. Vivemos uma tal crise de identidade que ouso a dizer: perante Deus, nenhuma das épocas é maior perante aos olhos do Cristo. Eu ousaria dizer: não sei se hoje somos mais desenvolvidos do que nós éramos há 500 anos. Não sei se hoje somos mais desenvolvidos do que nós éramos há 400 anos. Não somos mais desenvolvidos hoje quando as palavras tinham uma semântica e uma significação própria. Onde honra era honra, comia-se a palavra comida, a palavra pão, e vestia-se a palavra roupa, e habitava-se a palavra casa. As palavras hoje estão esvaziadas no seu conteúdo. E quando recebo então esta homenagem desta casa, chamando-me professor honoris causa, é por esta razão que me vem à mente a célebre frase interrogativa de Gabriela de Mistral: mestre, poderei eu algum dia levar na terra o nome que tu levas? O grande desafio do homem contemporâneo não é mais acumular títulos. O desafio da juventude hoje é revigorar e entender que a palavra light não pode ser adicionada a tudo. Vivemos hoje, como diz um psiquiatra espanhol, Henrique Rojas, a época do homem moderno. A cerveja light sem álcool, o cigarro light sem nicotina, a manteiga light sem gordura, o leite light sem gordura, o homem light sem verdades interior, sem bandeiras a seguir. Quem você é? Ele olha no espelho e se aponta e diz: nem você sabe quem você é, nem eu acredito em você. Um dedo acusador perante si mesmo. Recompor-se o homem de hoje, dar a cada palavra o significado dela seja, que ela o tenha, que ela deva ter, talvez seja o que de melhor nós poderemos legar aos pósteros, às próximas gerações. As minhas lições ou as minhas palestras, aqui ou em qualquer canto do mundo, perante os meus alunos na França, onde estive algumas vezes, nunca cambiei o sentido da vida, porque a verdade será verdade em qualquer lugar do mundo, em qualquer tempo.
porque a definição que leva filosoficamente da verdade é que a verdade é o fundamento cognitivo, universal e permanente de validade dos juízos. A verdade não é relativa. Na Revolução Francesa quiseram deliberar se existia de fato Deus, e Deus teria tido só 2 votos. Não obstante, Deus continuou existindo. A verdade nada tem a ver com a democracia. Podem todos acreditar num caminho, e a verdade estar somente com aquele que pensa diverso. A verdade é como a prova no processo penal. Uma coisa é a verdade, a outra coisa é a certeza. A verdade está nos fatos, a certeza na cabeça do juiz. Ele pode estar certo de algo que não ocorreu, como ele pode estar em dúvida de algo que deva ser provado. A verdade é como aquele boneco de louça que um dia caiu e se quebrou, e o homem tenta reconstruí-la colando seus pedaços, mas jamais será absolutamente o mesmo, porque a verdade é como dizia Heráclito: não se desce 2 vezes o mesmo rio, porque na segunda ele não será o mesmo. A verdade deste momento mágico que nós vivemos, algum historiador no futuro poderá tentar retratá-lo. Um pintor com seus pincéis, com a sua aquarela, poderá desenhar isto. A filmagem, a foto, a tecnologia poderá dizer, mas a sambarcar a integralidade da mágica desta noite, e não de ontem, e nem de amanhã, ninguém poderá fazê-lo. A verdade, portanto, é como Deus, é como a justiça, cabe mais na sensação do que na ideia. Se ela é intraduzível, e se nós a sentimos, como se sente a música, até com os olhos fechados, até de costa, porque ela nos invade o espírito e ela nos avisa a alma, a verdade é isso. Talvez não possa ser dita o que ela é pelo que ela seja, mas vestindo-se a roupa contrária, dizendo o que ela não é, para que nós entendamos o que ela seja. Como o padre Vieira, ao ser perguntado o que era a vida, ele dizia, não sei, mas apontava para um cadáver, mostrando que era um corpo sem vida. Mostremos a mentira das nossas conveniências e das nossas hipocrisias sociais do homem de hoje. Mostremos estas inverdades que o eufemismo me impede de dizer mentira, e talvez no raciocínio contrário possamos entender o que seja a verdade. Eu dizia não faz muito numa palestra a colegas do Ministério Público do Rio Grande do Sul: toda a busca do homem na terra, não importa o que ele faça, seja ele um professor, seja ele um músico, seja ele um operário, na certeza que nós temos da nossa temporaneidade, do nosso passamento, do quão fraco nós somos, na absoluta certeza de que nós um dia pereceremos, nós lutamos para nos imortalizarmos pelas nossas ações. É por isso que um autor escreve uma obra e ali coloca o seu nome, esperando que algum dia alguém leia e o recite, mesmo depois do seu passamento, que é uma forma malandra que ele tem de sobreviver depois da morte. Quando o músico compõe a sua música, fosse Mozart, fosse os autores contemporâneos, eles assinam e rubricam que foram eles que fizeram a música como música, ou a música numa tela, que é o retrato do artista do pincel, e ele assina para dizer que ali ele esteve. Quando os políticos fazem uma grande obra, lá está descerrada a placa de bronze para dizer que eles a fizeram, como esta placa de prata que recebo nesta noite, para que fique imortalizado quando um casal de jovens namorados, no ápice da paixão, fazem esculpir numa árvore qualquer, de um parque qualquer do mundo, um coraçãozinho com uma flecha. Eles querem que o futuro saibam que ali esteve um casal que se amou e talvez tenha vivido o maior dos amores. Eles querem eternalizar este amor. Quando os soldados da Segunda Guerra Mundial, em Cambridge, na Inglaterra, iam no pub Eagle, iam batalhar amanhã, e hoje, no forro do teto, com o cigarro, queimavam e esculpiam o seu nome, sabendo que morreriam amanhã talvez. Eles queriam que no futuro alguém soubesse que eles lutaram pela liberdade, e que um dia jovens lutaram pela Inglaterra e pelo mundo civilizado. Rui Barbosa, o verbo do direito, o maior que nós tivemos,
quando tinha uma fila de alunos, e à frente de todos, ainda aluno, o grande Afrânio Peixoto lhe pede um autógrafo com as mãos trêmulas no livro, Rui Barbosa lança esta assertiva com uma pergunta: de que vale um autógrafo que se lança nas páginas de um livro? Vale tanto uma folha que o vento leva, vale as palavras soltas ao ar. O que vale mesmo é o que nós escrevemos na alma das pessoas. Isto e nisto se traduzirá a nossa imortalidade. Quando a Universidade da Região da Campanha escreve na minha alma que um dia pertencia a este quadro docente, e algum aluno, que seja, diga: aqui um dia esteve Edilson Mogenot Bonfim como um dos nossos professores, eu digo: eu já posso morrer amanhã. A minha paga pelo ideal que professei na minha vida está dada, e tinha que ser da terra dos meus avós, gaúcha, desta região daqui próximo. Sinto incorporar nesta noite o espírito com que recebi como herança dos meus pais. Seja honesto, não espere prêmio, trabalhe com dignidade. A semeadura é facultativa, mas a colheita é obrigatória. Muito obrigado a todos e a cada um dos professores e a todos e a cada um dos meus amigos. Agora eu visto a minha vida.